Edital da Caixa publicado e nós aqui da Brabo Concursos vamos montar o plano de estudo para você. Plano de estudo para quem é mais iniciante, para quem é mais avançado. Estou aqui com o Ivan Neto. A gente vai tratar de Caixa Econômica Federal hoje. Salve, salve! Pós-edital, Caixa Econômica Federal já era um edital aí que estava esquentando, tanto o presidente da República quanto o presidente da Caixa já vinham dando indícios e agora a bomba estourou, o edital da Caixa. A galera deve estar ensandecida porque, enfim, são muitos concursos abrindo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, mas vamos fazer uma análise diferente. A gente colocou algumas informações aqui na tela, depois na edição pode ser que eles coloquem também, mas eu quero trabalhar um pouco com a lousa aqui. Bom, primeira coisa, então a gente tem o cargo de técnico bancário e o técnico bancário de TI. São dois cargos, depois a gente pode gravar um vídeo exclusivo para o cargo de TI, que é um cargo também interessante, né? Os dois são nível médio, ou seja, não precisa nível superior, embora tenha esse nome de TI, não precisa nível superior. A data da prova, 26/5, 3 meses, né? Um pouquinho mais de 3 meses até a data da prova. Duração da prova, 5 horas. Outra coisa, a jornada de trabalho da Caixa Econômica Federal, 30 horas. O salário inicial vai girar ali com os benefícios Pouco mais de 6 mil. Pouco mais de 6 mil reais. O Ivan até estava comentando, o concurso da Caixa ele tem uma vantagem, que você tem uma progressão lá dentro, né? Exatamente. Duas grandes vantagens do concurso da Caixa que eu vejo com relação ao lance financeiro mesmo, de remuneração, é a possibilidade de progressão de carreira. Então, lá dentro do banco, você consegue assumir algumas outras funções, alguns outros cargos, e também o lance de participação nos lucros e resultados, que pouquíssimos órgãos públicos distribuem os lucros. É quase nenhum. Exatamente, porque a função do órgão público é prestar serviço público. Então, exatamente. Tem resultado. Então, assim, é um cargo que interessante também pela jornada de trabalho. 6 horas diárias. 6 horas diárias, então você vai entrar e é 6 horas diárias. Claro que depois você for crescendo na carreira, você vai pegar um cargo de, às vezes, uma gerência e vai ter um cargo de 8 horas, mas vale muito a pena trabalhar 6 horas e ter um salário aí garantido na Caixa Econômica Federal. Concurso gigantesco, tinha essa previsão de sair, acabou saindo. Eu fiz algumas anotações aqui e a gente vai trocar ideia. Já vamos direto para o ponto mais importante, né? 90 dias até a data da prova. Eu fiz aqui na lousa, um descritivo aqui das quantidades de questões de cada matéria. A gente tem a parte de conhecimentos básicos aqui. Lembrando que esse vídeo aqui é para o cargo de técnico bancário novo, não é o cargo de TI, tá? E aqui a parte de conhecimentos específicos. Primeiro ponto que vocês vão perceber, esse concurso ele veio muito mais parecido com o concurso de 2014. Eu até falava isso para os alunos, né, na nossa mentoria que a gente tem para o concurso da Caixa, estava todo mundo espelhando o concurso de 2021. E eu falei, o concurso de 2021 não é um parâmetro. Por exemplo, a matéria de conhecimentos bancários, eu já avisei, é a matéria mais importante. O cara vai ser técnico bancário, ele é a matéria mais importante, mas não foi em 2021 e a galera meio que se perdeu. Os nossos alunos já estão estudando, dando uma ênfase maior para essa parte de técnico bancário, porque era o edital mais parecido com esse. Esse de 2021 foi um edital totalmente diferente para cargo PCD, enfim. Então, a gente tem essa diferença aí e muitas matérias no fim, né? Algumas novidades, né, Ivan? Eu acho que algumas novidades no concurso da Caixa, você estava falando aí o lance de edital, eu acho que a grande vantagem de quem estudou pelo edital de 2014 é já acertar algumas questões das matérias que não vinham sendo cobradas dessa forma no edital de 2021. Então, a regra é que a galera estude com base no último edital, mas isso foi uma pegadinha para esse concurso da Caixa, que na verdade se assemelha muito mais ao edital de 2014. E aí a gente vê aí algumas questões que o Matheus acho que foi no ponto principal. Se a gente dá uma olhada ali na lousa, conhecimento bancário, 15 questões e atendimento bancário, 10 questões. Praticamente ali, conhecimento específico, essas duas matérias vêm dominando de uma maneira muito forte. É, muito pesado. E a gente tem redação também, lembrando que a redação nesse concurso é só de caráter eliminatório. O que é isso, Matheus? É simples. Ele não vai aumentar a sua classificação, ele pode te tirar do concurso. Você precisa fazer a nota mínima para ser habilitado. Então você vai fazer a primeira fase, né? São juntas, mas você vai fazer a primeira prova e aí a sua nota precisa ser uma nota alta e aí eles vão corrigir sua redação. Corrigiu, você não foi eliminado, segue no concurso na mesma posição, né? Exatamente. Não te classifica. Todo mundo vai fazer a redação. Todo mundo. A primeira fase e a segunda elas vão ser juntas, então você vai ter uma prova de 5 horas para responder 60 questões de conhecimentos básicos e específicos e fazer a redação. E aí se você tiver habilitado na primeira fase, aí sim eles corrigem a sua redação e ela não vai mudar a sua classificação.
Se você tirou X pontos, a redação não vai nem subir, nem fazer a sua classificação cair. Você tem que tirar uma nota mínima e aí está habilitado na redação. Você pode subir de classificação se pessoas acima de você forem eliminadas. Exatamente. Aí você sobe, mas em função de que a pessoa não pela nota da sua redação, mas pela desclassificação de outros. Exatamente. Então, o que chamou a atenção aqui? Provavelmente, matemática financeira não chamou a atenção, porque para mim já é normal o concurso bancário. Probabilidade estatística também já tinha tido. Inglês, por incrível que pareça, também é uma matéria que sempre vem. Então, aqui a gente não tem muita novidade nessas matérias. Aí, claro, a gente vai ter essa parte de compliance, né? Sempre teve ética e tal, mas compliance é novo. E a gente teve também aqui 2 matérias, né? Comportamentos digitais e tecnologia da informação. O que já me chamou a atenção não é informática, é tecnologia da informação. Exatamente. O que a gente, só puxando o gancho ali, o lance de inglês, a gente já imaginava que viria no edital da Caixa e também pelo perfil da banca SES Gran-Rio. A banca SES Gran-Rio normalmente faz concursos que cobram língua inglesa, principalmente interpretação de texto em inglês. E aí a gente percebe também que tecnologia da informação e comportamentos digitais são assuntos que começam a aparecer com bastante frequência em concurso de técnico, que é como se fosse uma variação da informática. Os órgãos públicos cada vez mais estão cobrando esse conhecimento em informática sob outros nomes, como por exemplo tecnologia da informação, que tem informática digitais. Aqui, né? Tem, exatamente. Você vai ter aqui Office, pacote Office, total. Tudo aquilo que a gente já vê, navegador e tal, tudo coisa de internet. Vai estar aqui dentro, mas eles agregam mais coisa. Esse nome é um guarda-chuva maior para colocar mais coisa ali dentro. Exatamente. Por quê? Porque função bancária, o cara vai estar o dia inteiro no computador. E eu sempre venho falando isso. Os concursos estão puxando cada vez mais para essa. Tanto é que eles poderiam ter aberto 4.000 cargos do técnico bancário novo, por exemplo. Só que eles separaram porque eles querem a galera de TI, tecnologia da informação, mesmo sendo nível médio. Só que eles querem filtrar pelo conteúdo. E eles criaram, presta atenção à importância dessas matérias, eles têm o cargo de técnico bancário novo em TI, que aí tem essas matérias, mas essas matérias que estão na lousa de tecnologia da informação e comportamentos digitais estão no cargo de técnico bancário novo. Isso. Então você vê a importância da tecnologia nos concursos. Estão nos 2 editais, tanto técnico bancário quanto técnico bancário especificamente de TI. E chamou a atenção, tem até chat GPT, tem algumas coisas bem diferentes. Comportamentos digitais também, olha como são 2 matérias, né? Que vão tratar aí de área de tecnologia, comportamentos digitais e tecnologia da informação. Então, sim, a área bancária está migrando para essa, buscando profissionais, que a gente precisa entender o que eles querem com isso. Buscar profissionais com desenvolvimento nessa parte tecnológica, né, de informática. Então, esse é um ponto que também chamou a atenção. Conhecimento bancário e atendimento bancário sempre tiveram previstos aí, não são matérias novidade aí, não tem nenhuma novidade nesses concursos, nesse concurso especificamente. O que a gente estava analisando aqui? A gente tem até a data da prova 90 dias, que é um prazo, um pouco mais de 90 dias na verdade, né? Mas vamos considerar que o concurseiro hoje vai se organizar. Hoje é o susto, né? Aí ele vai se organizar, vai pensar, vai montar o cronograma. Vamos colocar aí mais ou menos 90 dias. 3 meses de preparação para esse concurso. O que você acha? Dá tempo, não dá tempo? Qual que é a sua opinião assim, em relação a quem está começando do zero? A gente consegue fazer uma boa preparação agora que o edital saiu, principalmente por 2 motivos. Primeiro, não é um concurso que caem muitos assuntos variados. Por exemplo, vocês podem ver ali que nos conhecimentos específicos, basicamente tecnologia e os assuntos bancários. Então não é aquele concurso que tem, por exemplo, 24 questões de português, 25 questões de português. Português é uma matéria extensa, uma matéria longa, que vão cair 5 questões na prova. Então é um concurso que dá para se preparar no pós-edital, principalmente porque eu estou entendendo aqui, turma, que uma galera está, digamos assim, começando agora para o concurso da Caixa. Tem muitos concursos públicos saindo em 2024 e poucos candidatos ficam focados, sabe? Isso. Pouquíssimas pessoas começaram em 2024 falando, vou estudar para a Caixa e já está estudando para esse concurso focado, não. Aí então, vai aparecer alguém no comentário aqui, está estudando desde 2008. Sempre tem. Sempre tem. Não, meu primo está estudando desde 2007. Exatamente. Essa aí é a exceção. Sempre tem. Mas então 2024, como a gente está tendo muito concurso, uma galera estava estudando para outros.
para caixa, por exemplo, TSE, vai aparecer um monte de gente no comentário que já estava se preparando para o TSE. TSE, TJ de São Paulo. Exatamente. CNU, que está com o edital aberto. Exatamente. Enfim, isso. E depois a gente pode até gravar um vídeo explicando, né, tentando mapear as diferenças de concurso. Uma coisa que eu já quero dar de bizu para vocês, como é que eu escolhia concurso quando eu ia prestar? Eu escolhia concurso pela afinidade com as matérias. Então você que está aí na dúvida, CNU, TSE, enfim, você tem que olhar para as matérias que estão previstas no edital e ver quais que potencializam as suas habilidades naturais. Falei bonito, mas é simplesmente as matérias que você consegue se desenvolver mais fácil. Isso. Porque de repente o cara tem um bloqueio muito grande com alguma matéria e aí ele vai para esse concurso, ainda que fale, pô, esse concurso que está mais interessante, mas ele não vai performar bem nas matérias. E depois ele vai mal no trabalho também. Depois ele vai mal no trabalho. Exatamente. Já é um negócio que não... Ah, odeio o banco, não gosto dessas matérias. Não quero vender, rodou, aí não vai pro banco. Não faz sentido. Porque vai vender, vai ter que vender lá os títulos. Exatamente. E a galera acha que passa em concurso público, aí acabou a vida. Depois de passar em concurso público, você tem que trabalhar no órgão que você passou. Exato, Exatamente. Isso. Então, assim, só pra galera entender, se você tiver aí em dúvida, eu falava isso ontem na mentoria com os alunos, se tiver em dúvida, olha para as matérias e vê se você tem mais afinidade. Porque, por exemplo, esse concurso no outro cargo, depois a gente pode fazer um vídeo para ele vai selecionar as pessoas pelo conteúdo. Sem dúvida. Então, flagra que o conteúdo é que seleciona as pessoas. Então, se você não tem afinidade com as matérias, por exemplo, Matheus, eu sou zero parte de tecnologia, embora aqui não tenha um peso tão grande, né? A gente tá falando de 5 questões. Sim. Se a pessoa tem muita dificuldade em parte de informática, tem muita dificuldade em matemática, pô, tô zerado em inglês, de repente pode não ser uma opção. Não porque o concurso é ruim, é porque as suas características não são as melhores, não são favoráveis para esse concurso. Então, dito isso, vamos montar. A gente aqui na Brabo Concursos, eu e Ivan, a gente trabalha de uma maneira que a gente pensa no estudo do aluno semanalmente. Perfeito. Então, por exemplo, ele vai ter que estudar essas matérias. Quantas vezes ele vai estudar cada matéria? Então, a gente considera aí 1 hora, né, para cada matéria em média. E aí, basicamente, a gente vai definir matérias que ele precisa estudar mais, ele coloca com frequência. E matérias que precisa estudar um pouco menos, ou que dá para estudar um pouco menos, aqui não dá para zerar nenhuma, né? Ele coloca um pouco menos. Isso é um ponto muito interessante, porque aí a galera pode estar perguntando, mas cronograma para concurso público não é tudo igual? Óbvio que não. Por exemplo, pensa que você está pensando aí em fazer o concurso do TJ São Paulo. São 24 questões de português. Aqui são 5 questões de português. Claro que você não pode estudar a mesma quantidade de dias na semana da língua portuguesa. Total. Se você vai fazer esses concursos diferentes. Então a gente vai montar um cronograma de estudo especificamente para o concurso da Caixa, com base nas matérias que caem e principalmente na quantidade de questões de cada uma dessas matérias. E também o tamanho do conteúdo, né? Exatamente. O tamanho do conteúdo. Então, assim, quando a gente olha para esse cenário aqui, eu já percebo de cara que, obviamente, é o que o Ivan falou, dá tempo de se preparar? Dá. Mas quem já estava estudando tem vantagem. Claro. É inocência sua pensar diferente. Lógico. Quem já estava estudando tem vantagem. Ponto. Por quê? Porque algumas matérias vieram com poucas questões, mas são matérias muito grandes. Então, português, se eu estivesse falando com você agora, você é zerado. Matheus, eu estou começando o primeiro concurso. Não tem como você colocar uma quantidade muito pequena em português. Não dá. É uma matéria longa. É uma matéria longa. Então, assim, se você estiver começando agora, eu vou te recomendar aqui, ó, que é quantas vezes você vai estudar essa matéria na semana. Perfeito. Porque imagine o seguinte, matérias que você tem que evoluir mais, com frequência maior, ou que são um conteúdo maior, mais pontos em jogo, só para vocês entenderem. Então, português é uma matéria que você vai ter que estudar pelo menos 3 vezes, se você é iniciante. Matheus, eu já sou avançado, sou concurseiro velho. Cara, eu tentaria diminuir isso, lembrando que se o cara estiver fazendo pontuação alta. Sim, exatamente. Porque às vezes o cara fala, não, eu sou muito bom em português, mas faz a prova, tinha 10 questões e erra 7. Esse lance de eu sou muito bom, você sentou para fazer alguma prova anterior da Caixa, algum simulado e realmente acertou. Da CES Gran Rio, Exato, da CES Gran Rio, acertou questões de português. Não é, Ivan, na escola eu ia bem em língua portuguesa, eu fiz pedagogia, fiz faculdade de letras, não. E às vezes não vai bem. Exatamente, às vezes você faz faculdade de letras e isso não adianta nada, porque são estudos completamente diferentes. Então, para ser bom em português, você precisa estar acertando bastante questão. Eu acho que essa frequência de 3 vezes na semana é... Então, aqui a gente está pensando no iniciante. Agora, claro, se o cara é muito avançado, eu vou te dar uma recomendação. Você vê que o vídeo está tão completo, você já tem que dar o curtir aqui, se inscrever no canal. A gente vai publicar no canal da Brabo e também no meu canal. Mas o lance é, se você é mais avançado e tem essa capacidade, eu colocaria às vezes 1 vez só na semana. Só para treinar questões CES Gran Rio. O cara que já viu o conteúdo vai diminuir aqui. Para o restante das pessoas que estão começando agora, precisa de uma frequência maior. E a gente vai para inglês. Inglês são 5 pontos, o Ivan até falou, os caras estão
mesmo peso para inglês e português, né? Estão favorecendo. Se a gente pudesse fazer uma crítica, entre aspas, a esse edital da Caixa aí, é cobrar a mesma quantidade de questões português e inglês. A nossa língua. Exatamente. Né? A língua é um banco brasileiro com a maioria dos clientes brasileiros. Eu acho que até poderíamos ter 2, 3 questões de inglês, mas a mesma coisa, com o mesmo peso. Também achei meio estranho. Mas enfim, são 5 questões. Qual é o problema de inglês? Trauma. Eu mesmo tinha trauma de inglês, agora eu melhorei um pouco, mas muita gente vem com bloqueio de inglês. A pessoa na escola não estudou. Aí o que eu acho que o aluno tem que fazer? Pegar o jeito de fazer questões, que é diferente de falar inglês. Sem dúvida nenhuma. Totalmente diferente. A gente tem o professor Roberto Witt, que é, para mim, o melhor professor de inglês na internet. Por quê? Porque ele trabalha o inglês voltado para a prova, te dando estratégia de como fazer a prova, tirando trauma, porque às vezes você fica com medo, falso cognata, a pessoa bloqueia, e não precisa disso, né? Eu acho que inglês é muito diferente, você precisa ver o motivo pelo qual você está estudando inglês. Eu vou estudar inglês porque eu quero fazer uma viagem de uma semana para um país que fala inglês. Você vai estudar de um jeito. Eu vou estudar inglês para fazer o concurso da Caixa, fazer 5 questões. Você vai estudar de um outro jeito completamente diferente. Então, Ivan, mas eu não falo inglês. Mas a prova não vai cobrar conversação, vai cobrar um conteúdo muito diferente disso. Então, você precisa estudar inglês especificamente para o concurso da Caixa. Se você não fala inglês, ainda dá para você acertar essas questões estudando especificamente o edital da Caixa, da Cesar Hill. Mandar até um abraço pro Roberto Witt lá, figura, o capitão. Nosso capitão. Nosso capitão. Você chama de pirata, ele fica bravo. Capitão. Então, em inglês, o que eu recomendo? O que eu falo para os alunos? Quantas vezes você vai estudar na semana? Se é uma matéria que você precisa evoluir, você tem que ter com uma frequência um pouquinho maior. Então, nesse caso aqui, inglês vai ser desafiador para algumas pessoas, e eu colocaria pelo menos 2 vezes. Porque é aquele assim, não vai resolver a sua vida, mas dá para você acertar as questões. Você não pode zerar no inglês totalmente, perder 5 pontos. Sim. Matheus, eu nunca vi inglês, vou zerar. Cara, não zera. Às vezes vai ter uma questão fácil ali, interpretativa. Se você utilizar as estratégias do professor, quem for nosso aluno, que tem o professor Roberto, que ele explica como eliminar a alternativa. Cara, facilita muito para você acertar 2, 3 pontos ali e tá na briga. Então, em inglês 2 vezes. Claro. Outro ponto, Matheus, eu sou fluente em inglês. Você pode até zerar aqui ou colocar uma vez na semana para fazer questões, né? Uma vez na semana eu acho legal até para fazer uma manutenção ali. Esse é o lance. Se você precisar evoluir em inglês, aprender o conteúdo 2 vezes na semana é suficiente. Agora, se for só uma manutenção para fazer algumas questões, uma vez na semana. E aí a gente vai para matemática financeira. Eu acho matemática financeira mais fácil que matemática. Eu concordo, porque a experiência de vida você já consegue pegar ali. Juro, né? Já pagou juros. Exatamente. Quem já fez um parcelado. Quem nunca? E aí você tem uma noção. Então, por exemplo, juro simples, juro composto, porcentagem, eu prefiro isso do que fazer geometria, algumas coisas lá, equação de segundo grau. Sim. Então eu acho uma matéria mais fácil. De qualquer forma, 5 pontos eu colocaria frequência 2. 2 vezes na semana para treinar. Lembrando que você perde questão de matemática financeira porque não sabe tabuada. Exato. A galera que vai fazer conta no papel, né? Não é treinar na calculadora, né? Eu vou treinar na calculadora, você vai precisar fazer no dia da prova. Probabilidade estatística, aí já é um pouco mais desafiador do que matemática financeira. Probabilidade, análise combinatória, outros temas. Mas eu também, Ivan, eu colocaria 2 aqui, porque não dá para inventar muito. A gente está considerando, ponto importante, quando eu falo a frequência, que você vai estudar 3 horas por dia. Aqui a gente está trabalhando com um cronograma de 3 horas por dia, que é a maneira que a gente idealiza lá dentro da Bravo Concursos. No pós-edital, Matheus, posso estudar 2 horas? Pode, mas eu não recomendo. Faltando 90 dias, 2 horas eu acredito que é pouco. Se você tivesse começado lá atrás, esse é o ponto. Tranquilo, que é o que a gente defende aqui. Exatamente. Né? A gente defende sempre que o aluno comece muito antes, mas estamos tratando com quem está aqui e quer passar, então pelo menos 3 matérias por dia. Consigo fazer mais? Faz mais. Exatamente. Mas a partir de 3 matérias por dia. Então a gente está considerando isso. Ética e compliance, eu fiquei numa dúvida, especialmente nessa matéria, até coloquei aqui, essa matéria, ética e compliance, eu vi o tamanho do edital, achei grande, a parte de quantidade de conteúdo. Então eu acredito que a gente tem que colocar 2 vezes, Ivan. O que é a sua opinião? Porque essa aqui é uma matéria complicada. Eu acho que é a matéria mais desafiadora desse concurso, não com relação ao número de questões, nada disso, mas pelo tamanho do edital e por ser um assunto que é muito recente. Então ele é grande
e recente. Então eu colocaria 2 vezes na semana também, até porque, tá, Ivan, você falou que é grande, por que você não coloca 3, 4 vezes na semana? Porque a gente tem matérias que cobram 3 vezes a quantidade de questões que caem em ética e compliance, que é, por exemplo, conhecimento bancário. Então ali a gente vai precisar de mais vezes na semana. Eu colocaria 2 vezes a ética e compliance por ser uma matéria um pouco mais extensa. Matéria nova, todo mundo começando do zero, ninguém vai ter base. Ninguém tem base. 2 vezes. Conhecimento bancário é uma matéria que a gente está falando aí, uma matéria com maior peso no concurso. Eu tinha colocado a proporção aqui, ó, em porcentagem, ela representa 25% da prova, né? São 60 questões. 1/4 da prova. 1/4 da prova em conhecimento bancário. Aí, Matheus, então eu vou sentar o pé em conhecimento bancário. Também não dá, porque, enfim, você tem muitas outras coisas para ver e não pode zerar. Eu, olhando para conhecimento bancário, eu colocaria 4 vezes na semana. 4? Porque tem muito ponto em jogo, Sim. Porém também não é uma matéria tão difícil de evoluir. Você vai lá conhecer o Sistema Monetário Nacional, Copom, e isso são conceitos que a gente também vê na notícia do jornal. Então, assim, 4 vezes pensando em buscar o maior número de pontos aqui, porque são pontos possíveis, né? São pontos totalmente possíveis com uma matéria que você consegue evoluir estudando 4 vezes na semana. Ela é, para mim, o coração do concurso da Caixa Econômica Federal. 25%, 1/4 da prova está ali, mas como são muitas matérias, eu colocaria 4 vezes na semana também, para o aluno conseguir evoluir. Isso. E aí, tecnologia da informação. 5 questões, conteúdo grande, que meio que vai... alguns assuntos não são os mesmos assuntos, mas tem uma comunicação. Eles conversam. Sem dúvida. Aqui a gente vai ter um desafio para fazer para 3 horas, talvez vai passar um pouquinho. Porque eu estou bem na dúvida se o aluno colocaria 2 vezes ou 3 vezes. O que você acha? Eu acho que como alguns conteúdos conversam entre si, tecnologia da informação e conhecimentos digitais, a gente pode reduzir a quantidade de vezes que coloca tecnologia da informação e conteúdos digitais. Aqui. Exatamente, um vai complementando o outro. Ó, vamos colocar 2 aqui e ver como é que vai ficar no final aqui. Pode ser que a gente passe um pouquinho de 3. Talvez algum dia o cara tenha que fazer 4 matérias no final de semana. Até porque, lembrando, isso que eu ia falar, agora é pós-edital. Então, as pessoas que começam... Ivan, o Matheus me perguntou, dá para ser aprovado? Dá para chegar com chances reais no concurso da Caixa estudando pós-edital? Dá. Só que o seu estudo é completamente diferente de alguém que está estudando pré-edital. Então, por exemplo, às vezes no pré-edital você pode se dar o luxo de estudar 2 horas por dia, um sábado, um domingo você não vai estudar. Agora é pré-edital. A galera já está focada no concurso. Agora é pós-edital. Então, no pré-edital, você pode se dar o luxo de descansar final de semana, estudar menos horas por dia. Agora é faca na caveira, é pós-edital, então 3 horas por dia, 3,5, se você conseguir 4. Então, agora a gente vai apertar um pouco o cinto, porque a prova está se aproximando. E a gente nem está aqui... A gente tem curso para Caixa, a gente nem está falando de curso nosso, a gente tem as aulas e tal, porque assim... A gente vai falar o que você precisa ouvir. Sim. Se vai ser legalzinho. Eu não vou falar aqui o que vai te agradar, né? Não é aqui com o Cleiton aqui. Exato, tem os iludidos. Então, assim, vamos falar real. Agora não tem... Porque se a gente estivesse estudando, se eu estivesse aqui sentado analisando esse concurso para eu estudar, velho, eu já ia ver o que eu ia tirar, velho. Então, 90 dias é foco total. Exatamente. É sair de grupo de WhatsApp, desconectar de... parar de pagar Netflix, já avisar a esposa, marido... Filho, 3 meses eu tenho que dar o gás. Então, fica aí só a recomendação. Comportamentos digitais. Aí também, então, seriam os outros 2 para complementar, né? São matérias que têm uma certa comunicação. No fim, são 10 questões de informática. Isso. A espinha dorsal dessas é informática com um viés de tecnologia. Então, complementa o outro. E eu também penso que a gente não tem muitas questões anteriores. Então, assim, não acredito em questões muito difíceis em comportamentos digitais. Sim. Com bom senso, um pouquinho de bom senso e uma bagagem de quem já está aí estudando ali a parte de tecnologia de informação, acho que vai conseguir acertar. E aí, depois a gente tem a parte de atendimento bancário. Aqui, ó, vai ser um pouquinho polêmica a minha recomendação. São 10 questões, mas eu, juro para vocês, eu colocaria isso aqui 2 vezes. Atendimento bancário 2 vezes na semana. Matheus, mas aí é incongruente, porque tem matéria aqui que tem 10 questões. Mas são questões extremamente fáceis de acertar. Atendimento bancário, tem uma parte de Código do Consumidor e tal, mas com bom senso você acerta. Eu lembro que quando eu fiz o cronograma para o concurso, para a galera dos nossos alunos, eu analisei a última prova e eu vejo quanto a galera acertou os aprovados. O índice de acerto aqui é muito alto. Sim. Mesmo de quem não estudou tão bem e tal, em geral, o índice de acerto aqui é alto. Então, eu confesso para vocês que mesmo, olhando aqui a quantidade de conteúdo, quer ver? Atendimento bancário. É uma quantidade grande.
Mas olha aqui, ações para aumentar o valor percebido do cliente, gestão da experiência do cliente, técnicas de venda, abordagem, pós-venda. Juro para vocês, tem muitas questões que você vai acertar com bom senso. Eu colocaria 2. Se você tiver receoso, eu aceito até 3 vezes, né, Ivan? Eu acho que para aquela pessoa que tá, será que isso é 2, 10 pontos? Exatamente. Mas eu olhando para o edital aqui, juro para vocês, eu vejo... Eu acho que cabe 2 vezes na semana, até porque o lance não é só a quantidade de questões da prova, mas é um sistema montado a partir do tamanho da matéria, da quantidade de questões, mas também, turma, isso é um negócio muito interessante. Existem matérias que elas são um pouco mais truncadas, é uma evolução um pouco mais demorada. Atendimento bancário é um estudo mais fluido. Muito tranquilo. Você vai começar a ler o conteúdo e falar, faz sentido. Sabe aquele lance que você fala, faz sentido? Técnica de venda, convencimento. Então você vai lendo, é uma leitura mais fluida e a sua evolução é mais rápida em atendimento bancário. Então por isso que mesmo que a gente tenha 10 questões dessa matéria, como o estudo é mais fluido, 2 vezes na semana está mais do que suficiente. E aí a gente tem um problema, porque eu acho que aí já vai dar um pouco a mais do que eu falei de 3 horas. Mas enfim, é o que eu estou falando. A gente sempre está pensando na progressão por semana, então agora você arruma tempo aí. Dá seus pulos, a gente só passa o pós-edital. O que vai funcionar. Então, atendimento bancário, eu até li mais um pedacinho aqui. Cortesia, escutativa, atendimento qualificado, comportamento do consumidor. É muita coisa que você lê e já entende. Não é um negócio complexo. Então, fica aí. Se você achar diferente, faz a sua adaptação. Eu justifiquei a minha decisão. Redação, caráter eliminatório e não classificatório. Porém, a gente sabe, a gente está no Brasil, eu era analfabeto funcional, sempre tive muita dificuldade. Eu não conseguiria não dar uma mínima atenção aqui, mesmo sendo só caráter eliminatório, eu colocaria 2 vezes. E por que 2 vezes? Uma vez na semana você vai estudar teórico e uma vez você vai fazer uma redação. Ou seja, você vai ter aí 4, 8, você vai ter pelo menos umas 15 semanas até a prova, você vai fazer 15 redações. Porque redação é técnica, mas não adianta ficar só no teórico e não fazer redação, né? Eu acho que, inclusive, o mais importante é que você faça muitas redações. Claro, existe essa parte teórica, por exemplo, para você pensar na estrutura. Você vai começar com uma introdução, vai fazer 2 parágrafos de desenvolvimento, um parágrafo de conclusão. Então, é importante que você saiba ali a estrutura da redação, mas quanto mais você fizer, melhor você chega na prova. E assim, um negócio que é importante. Na redação, se você tirar a nota mínima, pronto, você está dentro, você está habilitado. Então não fique tentando o seu Machado de Assis, o Carlos Drummond de Andrade. É uma redação para o concurso da Caixa técnica. Então pensa na estrutura, use argumentos que já são... Um negócio que é muito legal, use alguns dados que você vai ter no próprio enunciado. Então às vezes o texto base já te dá algumas informações interessantes que você pode usar como argumento no conteúdo da redação. Então faça aí 15 redações até a data da prova, eu não tenho dúvida que você chega com chances reais de tirar essa nota mínima aí para ser habilitado. Já está dando 23, que vou falar para vocês, era exatamente a média que eu estudava no pós-edital. Sim. E a gente está considerando aqui uma sessão de estudo entre 50 minutos a 90 minutos. Mas já vou dar o bizu para vocês. A gente aqui, eu, por exemplo, as minhas sessões de estudo sempre ficavam mais ou menos ali na casa de 60 minutos, 1 hora. Então, cada um aqui é uma sessão de estudo mais ou menos de 1 hora, né? De 50 minutos a 90 minutos, é o tempo que a gente consegue manter uma qualidade, né, na sessão de estudo. E a gente já está pensando aqui se vai precisar fazer 23 horas de estudo por semana. A grande vantagem desse cronograma é ele ser um cronograma que, se você tiver certa maturidade sobre o seu conhecimento, você vai mudando essas frequências. Então tá aí montado um cronograma para aquela pessoa que está começando a estudar para a Caixa em pós-edital, um cronograma de estudo pós-edital. Ivan, eu já sou muito bom em português. Pode reduzir um pouquinho a carga horária de português e aumentar a carga em alguma outra matéria que você tem dificuldade. Então esse aqui é o cronograma e aí você precisa analisar a sua situação. Se você é um pouco pior em inglês, por exemplo, pode aumentar um pouquinho. Sou um pouco melhor em português, pode diminuir um pouquinho. É importante que você vá fazendo esses ajustes aí conforme você for estudando. Beleza. Então isso aqui é a frequência que você vai fazer. Daqui a gente transporta isso para o circuito loop, que é a metodologia que a gente criou com base nessa alternância de matérias. O
que a gente vai fazer para vocês? Os nossos alunos hoje vão acessar o Circuito Loop, esse Circuito Loop pós-edital já vai estar disponível na plataforma do Circuito Loop. A gente tem um aplicativo que já faz o controle inteiro disso aqui, alternando as matérias, porque não é estudar 3 horas seguidas a matéria de português, depois 2 horas seguidas, não, você vai alternando, a gente já cria isso dentro da plataforma. Mas para a galera aqui da internet, a gente vai liberar o PDF aqui que tem essas informações do concurso e também o Circuito Loop básico, né? A gente libera para a galera aí, uma forma de ajudar vocês no pós-edital. Então, tanto no canal da Brabo quanto no meu canal, a gente vai disponibilizar o Circuito Loop. Como é que você vai estudar? Você vai ver a sequência das matérias, é só seguir aquilo ali, não tem erro. Se você pode estudar um pouco mais, você vai rodar ele mais rápido. Se estuda um pouco menos, também vai funcionar, porque a proporção está mantida. Então, Circuito Loop. E para os nossos alunos, eles têm um aplicativo, é um diferencial, já vai estar pronto hoje também para os alunos, o Circuito Loop pós-edital Caixa Econômica Federal. Então, se você gostou desse vídeo agora, não deixa de curtir, a gente já fez aqui um vídeo num formato diferente, para trazer a melhor informação que a gente podia para vocês no concurso da Caixa. Eu tenho certeza que vai fazer a diferença para quem assistiu isso aqui. Não deixa de comentar aqui embaixo também o que você queria que a gente falasse também no próximo concurso. No caso de tecnologia da informação, a gente faz um vídeo para vocês no mesmo formato, beleza? Então, valeu, Ivanzão, muito obrigado. Valeu, Matheus. Não deixa de curtir aqui, se inscrevam nos 2 canais aqui, a gente se vê em breve. Um abraço e até mais.